Graça e paz, irmãos. Oremos um minutinho ao Senhor. Inclinemos nosso coração e pidamos ao Senhor que Ele mesmo, com seu Espírito, Ele nos ajude e nos ensine enquanto lemos e consideramos a sua palavra. Obrigado, Pai. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, agradecemos esta nova e preciosa oportunidade que o Senhor nos concede para ler acerca de Ti na Tua preciosa palavra. Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nos encomendamos íntegra e confiadamente nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que nos guardes de nós mesmos e nos guardes de nosso inimigo. E nos conceda, Senhor, permanecer na Tua graça e na Tua presença. Concedas a nossos espíritos estar alertas ante Ti, estar em Ti, em Tua presença. Que as palavras que hemos de ler do Teu santo livro sejam vivificadas pelo Teu Santo Espírito e escritas em nosso ser. Nós queremos, Senhor, ler o que o Senhor teve a bem inspirar que se escrevesse. E queremos ter a graça de compreender espiritualmente o que está escrito, ser ensinados, ser conduzidos, que o Senhor possa se revelar a nós. Guarda-nos, Senhor, de todo entendimento meramente natural, de toda confusão. Ajuda-nos na Tua graça, na Tua misericórdia. Fazemos esta oração, Senhor, porque desejamos depender de Ti. Nada somos em nós mesmos. Toda competência vem do céu. E nós nos inclinamos a Ti e esperamos todo de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuaremos, irmãos, na linha do que temos estado considerando nestes dias, desde sexta noite, quando vimos uma panorâmica rápida dos itens fundamentais do testemunho da igreja. E o primeiro deles foi a Trindade. Então, sábado à noite, nos detivemos a considerar, nesse primeiro respeito, a divindade do Filho de Deus. Claro que também ele tem humanidade, mas por enquanto consideramos a divindade, enquanto a essência, enquanto a natureza. Depois, hoje pela manhã, consideramos acerca do Filho, respeito de sua pessoa. O Verbo que estava com Deus e era Deus. Fizemos algumas menções rápidas de algo que agora precisamos confirmar e aprofundar um pouco mais. Então, hoje à noite, com a ajuda do Senhor, estaremos vendo outras duas coisas importantes acerca do Filho de Deus. E hoje temos, na primeira parte, que considerar vários versos da Bíblia, que gostaria que os irmãos pudessem ler comigo, especialmente os mais jovens, os que apenas estão começando a ler a Bíblia mais atentamente.
o Filho de Deus é chamado na Bíblia, especialmente antes da encarnação, como o anjo de Javé. Javé é a pronunciação um pouco mais, que está mais perto do tetragramon, das 4 letras do nome de Deus, que é traduzido Jeová. E no Antigo Testamento, nosso Senhor Jesus, antes da encarnação, aparecia como uma teofania divina. Uma teofania é uma aparição de Deus. Na palavra de Deus, por uma parte, diz que a Deus ninguém viu jamais. E ninguém pode ver. E o Pai é chamado o Deus invisível. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz várias vezes que Deus apareceu. Que Deus veio a falar e falava face a face, cara a cara com Moisés. Deus apareceu a Jacó, apareceu a Agar, apareceu num torbellino a Jó. Várias vezes aparece na Bíblia o fato das aparições de Deus. De maneira que, por uma parte, diz que a Deus ninguém viu jamais. E, por outra parte, diz que Moisés olhava a Deus cara a cara. Não há uma contradição nisto, não há contradição. O que acontece é que, quando diz que ninguém pode ver a Deus, ninguém viu, quer dizer na totalidade da sua plena revelação. Moisés queria ver a Deus. Esse era um grande desejo que estava no coração de Moisés. E quando estava na presença dele lá no Monte Sinaí, Moisés falou para Deus e lhe pediu que ele queria ver a sua glória. Então Deus lhe respondeu: não me verá homem e viverá. Nenhum homem pode suportar ver a Deus na plenitude da sua revelação. Então, quando a palavra de Deus diz em várias ocasiões que Deus apareceu, é verdade, Deus apareceu, mas apareceu se restringindo na sua revelação, não mostrando toda a sua glória. Quando Moisés quis ver a sua glória, o Senhor escondeu Moisés na ferida da rocha, ocultou Moisés com suas mãos e somente passou as suas costas diante de Moisés, escondido pela própria mão de Deus e escondido na rocha ferida, uma figura de Cristo. E só com isso Moisés ficou tremendo. Muitas vezes, quando o Senhor aparecia só parcialmente, só com um pouco de revelação, os servos de Deus caíam quase como mortos. Daniel ficou quase morto. João ficou quase morto. Como morto. Isaías também. Portanto, as aparições de Deus são aparições parciais, nas quais Deus não está mostrando tudo, somente o suficiente para señalar sua presença, declarar que Ele está aí, revelar algo específico, mas Ele não está mostrando tudo. Se Ele mostrasse tudo, nenhum homem poderia viver. E por isso não há contradição na Bíblia, quando diz que a Deus ninguém viu jamais. E ao mesmo tempo diz que Moisés falava cara a cara com ele, que ele se apareceu a Jacó, que se apareceu a Abraão, que se apareceu a Agar, etc. Então, Jó, etc.
Ninguém viu a Deus na plenitude da sua glória, jamais. Ninguém poderia suportar estar na presença dele. Nenhum homem viveria. Mas, ao mesmo tempo, ele restringindo-se, como que ocultando-se e ao mesmo tempo se revelando, ele apareceu várias vezes. E aquelas aparições parciais, reduzidas propositadamente da parte de Deus, são chamadas de teofanias. Da palavra teos, que quer dizer Deus, e fania, que vem de epifania ou manifestação. Ou seja, são aparições de Deus, aparições reduzidas, são chamadas de teofanias. E essas aparições de Deus no Antigo Testamento são chamadas saídas, especialmente no livro de Miqueias. Só que algumas traduções dizem de outra maneira, mas gostaria que vocês me acompanhassem a Miqueias, capítulo 5, e vamos ver ali essa expressão que nesta tradução diz Orígenes, mas quero mostrar qual é o verso onde aparece a palavra saídas. Como Jesus falou, saí do Pai, eu vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto ao Pai. Saí do Pai, as saídas, aquelas vindas do anjo de Javé, o mensageiro de Deus, o Verbo, para revelar a Deus em teofania limitadamente por causa da situação limitada do homem. Então, Miqueias capítulo 5, verso 2, diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E aqui diz, e cujas origens, mas a palavra exata no hebraico é cujas saídas, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Porque o Filho de Deus, que seria o Messias, é eterno com o Pai, ele não tem origem, somente seu próprio Pai, mas ele é eterno com seu Pai. A palavra saídas, aquelas diversas saídas do Filho antes da encarnação, desde os tempos antigos, se refere às aparições de Deus através de teofanias. Então, aquelas teofanias, aquelas aparições de Deus, são realizadas pelo anjo de Javé. Mas não vamos nos confundir. Temos que entender que a palavra anjo, na Bíblia, não é uma palavra de natureza. Não é uma palavra que se refere à natureza. É uma palavra que se refere a ofício. A palavra anjo é o nome de um ofício. E esse ofício pode ser realizado por pessoas de diferente natureza. Portanto, a natureza não restringe o alcance da palavra anjo. Existem anjos criados, como o anjo Gabriel, que apareceu. Esse é um mensageiro de Deus. Gabriel é um anjo sobrenatural. Existem muitos anjos que estão conosco. Mas também a palavra anjo, que significa mensageiro, às vezes é aplicada no original grego a seres humanos. Por exemplo, uma vez o Senhor Jesus enviou alguns dos seus discípulos para preparar a Páscoa para o Senhor. E ele falou que iam encontrar uma pessoa que estava, um homem carregando um cântaro, que eles teriam que seguir aquele homem, e onde ele entrasse naquela casa ia ser a Páscoa.
Quando você vai lendo aquela passagem em grego e também outras, vê que aqueles mensageiros enviados pelo Senhor são chamados de anjos. Mas não são anjos como o anjo Gabriel, são discípulos do Senhor, são pessoas humanas. Mas como são mensageiros, e a palavra mensageiro no grego se diz anjo, então por isso no grego os discípulos nessa ocasião foram chamados de anjos. Não sendo anjos celestiais, não sendo anjos como Gabriel, com asas que voam, vão e vêm, não. A palavra anjo significa o ofício de mensageiro. Então, os mensageiros humanos, os mensageiros angelicais são chamados de anjos. E o próprio Filho de Deus, que é o mensageiro por excelência, o enviado do Pai para revelar ao Pai, ele é chamado com maiúscula o anjo de Javé. Mas não quer dizer que ele seja uma pessoa criada. Quando se fala do anjo de Javé, o próprio anjo diz que ele é Deus. Vamos ler isso. O anjo diz: eu sou Deus do teu pai. Um anjo criado não é um Deus, mas o Verbo de Deus, que aparece como teofania em nome do Pai, para revelar a Deus aos homens na história. Ele sim é Deus, mas como tem a função de mensageiro do Pai, ele é chamado na Bíblia de anjo, mas não anjo criado, sino anjo da face, do rosto de Deus. E vamos ver esses versos para que compreendamos melhor quem é a pessoa do Filho de Deus. Já vimos a sua divindade, já vimos a sua personalidade, e agora vamos a ver ele nessa função de mensageiro do Pai. As aparições de Deus são aparições do Filho de Deus. As saídas daquele que seria o Messias foram as aparições teofânicas de Deus, como anjo de Javé, falando de si mesmo como Deus e tendo o nome de Deus. E vamos comprovar isso na Bíblia. Vamos ver alguns dos versos, porque o tempo quizá não daria para ver todos. Vamos começar no livro de Gênesis. Vamos chegar lá no capítulo 16, quando acontece aquele testemunho de Agar. Gênesis 16, desde o verso 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva, que eras Agar, está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo de Javé, aqui aparece do Senhor, a palavra no hebraico é de Javé. E essa palavra de também é uma palavra suplida pela tradução. O original é o anjo Javé. Tendo-a Agar achado o anjo de Javé, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo de Javé: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo de Javé: multiplicarei, fala em primeira pessoa, como se fosse Deus. E é Deus o Filho. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada.
Hoje em dia são milhões de muçulmanos. Disse-lhe ainda o anjo de Javé: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor, o Javé, te acudiu na tua aflição. E aqui começa a revelar: Javé te acudiu na tua aflição. Ele será, ou seja, Ismael, entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome de Javé que lhe falava. Quem lhe falava? Javé. Quem era este anjo de Javé? O próprio Javé, o Filho. É uma saída do Verbo, uma aparição teofânica do Verbo antes da encarnação. Ela invocou o nome do Javé que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois diz ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Então, aqui já vimos que o anjo de Javé é o próprio Javé. Aquele Javé que vê Agar. Agar não sabia que estava sendo vista. E se encontrou com aquele que vê tudo. Mas essa aparição não foi em toda a sua glória. Foi na medida que ela precisava. Se ele se aparecesse na glória total, ela morreria. Ele não via para que ela morresse, senão para que ela voltasse, tivesse seu filho e voltasse para Sara e para Abraão. Vamos a passar outros capítulos um pouco mais adiante. Vamos chegar àquela experiência de Jacó em Peniel. Também é algo semelhante a isto. Capítulo 32. Verso 22 em diante. Diz assim o livro de Gênesis, capítulo 32, desde verso 22. Vamos fazer um seguimento de alguns destas passagens para compreender quem é este anjo de Javé, que é o próprio Javé em teofania, mas limitando-se na revelação. Mas se revelando, mas aos poucos, em medida. Levantou-se esse Jacó, naquela mesma noite tomou as suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem. Note quem era que lutava com ele. Era uma aparição misteriosa, como forma de homem. Porque os anjos podem tomar forma de homem, quanto mais o próprio anjo do Javé, que é o Verbo, o Filho. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Com quem ele estava lutando, Jacó? Com o próprio Deus. E Deus representou aquela luta como se fosse um homem. E com os homens, e prevaleciste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali.
Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus, face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Então, essa experiência de Jacó foi com o próprio Deus. Mas o Deus apresentando-se como um homem. Como quando se apresentou a Abraão, que estava lá, e Deus veio lhe anunciar a destruição de Sodoma. Vieram 3 homens, 2 anjos e o próprio Javé. E Javé ficou falando com Abraão, e os outros 2 anjos desceram para falar com Lot. E comeram, e era o próprio Deus com um homem conversando com Jacó. Agora vamos passar ao livro de Êxodo. Vamos ver algumas passagens importantes no livro de Êxodo. Inicialmente, temos que chegar àquele que fizemos menção hoje pela manhã, que está no capítulo 3. Já viram na aparição a Agar e na aparição a Jacó que é o próprio Deus que está aparecendo desta maneira. Amém? A Deus ninguém pode ver na plenitude da sua glória, mas se revela um pouquinho quando trata conosco. Apacentava Moisés, capítulo 3, do verso 1 de Êxodo, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Javé, e aqui a tradução diz Senhor, mas Senhor é só uma tradução que está obviando, está saindo do verdadeiro nome que Deus não teve problema em dizer, Javé. Numa chava de fogo, do meio de uma sarça. Quem apareceu a Moisés? O anjo de Javé. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo Javé que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda Javé: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus cessatórios, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esta será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vosotros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Diz mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vosotros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, ou seja, Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vosotros. Este é o seu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E ele sigue falando no verso 18, o Senhor é chamado o Deus dos Hebreus. No verso 20 ele fala: estenderei a minha mão. Então vocês podem ver como o anjo de Javé falou. O anjo de Javé falou como sendo o próprio Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que estaria com Moisés e com Israel, que desceu a livrar a eles. Você vê que a palavra anjo de Javé é aplicada ao próprio Deus, e que o anjo de Javé fala como sendo Deus. Portanto, o anjo de Javé é o próprio Deus, é uma teofania divina, é uma das saídas daquele que seria o Messias, o Verbo, porque ao Pai se conhece através do Filho. Avancemos uns capítulos mais aqui mesmo no livro de Êxodo, e vamos chegar no capítulo 23. Vamos ao livro de Êxodo, desde o verso 20, 23, 20. Olhe como fala Deus para Moisés: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Nele está o meu nome. Mas, se diligentemente ele ouvir essa voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Oh, que tremendo isso! Adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fereceus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes o destruirás totalmente e despedaçarás de tudo as suas colunas. Servireis a Javé vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará de vosso meio as enfermidades. Aqui o Pai está falando do Filho. Ele os abençoará. Então, Israel foi guardado pelo anjo de Javé, que tinha o próprio nome de Javé. Se você quer saber quem era este que acompanhava Israel, vamos 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro livro, ou epístola de Paulo aos Coríntios, vamos ao capítulo 10. No verso 4, dizem
e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quem era aquela rocha de Israel? Aquele anjo de Yahvé com o nome de Deus, que conduziu Israel, que deu de beber a Israel. Quem era? Era o próprio Cristo. Antes da encarnação, as aparições de Deus eram através deste mensageiro do Pai, que é o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Aparições teofânicas de Deus. Quando Deus apareceu a Jó num torbellino e falou com ele, era uma aparição de Deus. Todas as aparições de Deus são através do Filho de Deus, que no Antigo Testamento era chamado o anjo Yahvé, que falava como Deus, sendo Deus com o Pai. Então já vimos como Deus falou em Êxodo, quem acompanhou Israel. Vamos ver quem introduziu Israel na terra de Canaã. Vamos ao livro de Josué. Vamos ao livro de Josué. No capítulo 5 do livro de Josué. Sim. Vamos ter que perguntar a Jacó, a Abraão, a Moisés, ou se aparece a você, você vai saber. Mas ele se aparecia não em toda a sua glória, sino somente como eles podiam perceber. Josué capítulo 5, verso 13 até 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército de Yahvé. Assim é chamado o Messias em outras profecias em Daniel. E acabou de chegar. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? E respondeu o príncipe do exército de Yahvé a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Da mesma maneira como falou para Moisés, agora falou o príncipe do exército de Deus para Josué. Vamos ver quem é este príncipe. Vamos no livro dos Juízes, capítulo 2. Depois de Josué vem Juízes. Estamos fazendo um segmento rápido, panorâmico, porque estamos falando de Cristo. Nós estamos vendo Cristo no Antigo Testamento. Juízes capítulo 2. Subiu o anjo de Yahvé de Gilgal a Boquim e disse: Escute como fala o anjo de Yahvé. E lembre-se tudo que temos lido até aqui. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Este anjo de Yahvé diz que foi ele que prometeu introduzir a essa terra. Essa promessa fez aos patriarcas. E essa promessa, vocês quando vão lembrar essa promessa, diz que aquele sonho que teve Jacó, e quando Deus falou para Isaac, e Deus falou para Abraão, e disse: esta terra te vou dar, foi Deus que falou. E aqui o anjo de Yahvé, que é o Filho de Deus antes da encarnação, ele fala em primeira pessoa: eu vos trouxe esta terra, eu fiz estas promessas. E disse:
eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Aquele que fez aliança com Israel era Deus, mas a fez através do anjo de Javé, que era o mensageiro do Pai, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, em teofania, antes da encarnação. O mesmo que falou como Deus a Moisés na sarça. Então estamos vendo várias passagens da Bíblia nisto. Vamos ver um em Isaías, e depois passaremos a outro. Isaías, capítulo 63. Vocês vão gostar desta passagem aqui. Isaías 63. Vamos ler o verso 8 e 9 de Isaías 63. Vocês estão seguindo nas suas Bíblias, verdade? Oxalá marcassem. Um pontinho ainda que seja, para encontrar mais fácil depois. Quando precisem conferir como bons bereanos, para ver se estas coisas são assim. Você não tem que comer cru, tem que examinar. Porque ele dizia, certamente, ou seja, Deus dizia, o Senhor, que fala no verso 7, eles são meu povo, filhos que não mentirão, ou seja, que o testemunho acerca de Deus, de Israel, é verdadeiro. E se lhes tornou Salvador. Deus se tornou para Israel Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença, ou da sua face, como dizem essas traduções, o salvou. Oh, Deus se tornou salvador do seu povo. E quem foi que o salvou? O anjo da sua presença, o anjo da sua face, o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele, ou seja, o anjo da face, da presença de Deus, os reuniu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Vamos agora para Malaquias, capítulo 3, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Aqui Deus está anunciando ao precursor e ao precursado, ao mensageiro antes do Messias, João Batista, e ao próprio Messias, Jesus Cristo. Mas eu quero que você veja como Jesus Cristo é chamado. Malaquias 3, desde o verso 1. Eis que eu envio, fala o Pai, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, ou seja, Javé Sabaoth. Então, nota aqui, diz, virá a seu templo. Quando chegou, quem virá ao seu templo? O próprio Senhor. E como o Senhor é chamado? A quem vós buscais, o anjo da aliança. O anjo do pacto é o próprio Senhor. Aquele que se fez carne, que é o anjo da face de Deus, a teofania de Deus, a imagem de Deus, que é Deus com o Pai, que saía e aparecia. Aquele foi Cristo que se fez carne, mas não é um anjo criado, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Ele é divino, por isso começamos falando da divindade do Filho.
E seguimos falando da pessoa segunda na Trindade, do Filho. E agora estamos vendo esta função que ele teve, representando Deus nas aparições no Antigo Testamento, acompanhando Israel e sendo depois o Cristo que veio à terra. Como diz 1 Coríntios 10, aquela rocha que acompanhava Israel, quem era? Era Cristo. E como fala Cristo? Eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu fiz pacto com vocês. Eu vos trouxe, eu vos conduzi. E agora, para terminar esta primeira parte, vamos ver Javé que envia e Javé enviado. Porque o nome Javé abrange a toda a Trindade. O Pai é Javé, o Filho é também Javé, e o Espírito é também Javé, porque é o Espírito de Javé. E vamos ver como Javé aparece enviando, esse é o Pai, e Javé aparece enviado, e esse é o Filho. E os dois são chamados de Javé. Vamos para Zacarias, capítulo 2, porque estas leituras, que são revelação de Deus na sua palavra, que são para nós e para nossos filhos, nos ajudam a conhecer a nosso Deus. Zacarias, antes de Malaquias, Zacarias, capítulo 2. Vamos ler desde o verso 8 até o verso 11. Leia com muito cuidado. Zacarias, capítulo 2, versos 8 até 11. Já encontraram? Vamos ler juntos. Pois assim diz Javé Sabaoth, traduzido Senhor dos Exércitos. Então, quem está falando aqui? O próprio Deus. Javé Sabaoth. Então, vamos ver se que está falando aqui o Pai ou o Filho. Então, vamos continuar a leitura. Para obter Ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram. Então, este Javé Sabaoth é o enviado do Pai. Ele fala, ele, ou seja, meu Pai, me enviou a mim. Me enviou às nações que despojaram a Israel, para tratar com elas e libertar Israel. Então, este Javé Sabaoth é o enviado, é o Filho. E disse, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu, não do meu somente, não do Filho, do Pai, do seu óleo. Javé Sabaoth está falando dele e de seu óleo. Ou seja, o Filho está falando do Pai. Seguimos lendo. Porque eis, aí agitarei a minha mão, contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que Javé Sabaoth é quem me enviou. Então, Javé Sabaoth enviado e Javé Sabaoth que envia. Os dois são chamados Javé Sabaoth. Aquele que começa falando, assim diz Javé Sabaoth, ele me enviou. E agora disse que aquele Javé Sabaoth enviado, foi enviado por Javé Sabaoth que envia. Você vê as duas faces de Javé Sabaoth? Não faces, quer dizer, o Pai e o Filho. Javé Sabaoth enviado é o Filho. Javé Sabaoth que envia é o Pai. E seguimos lendo. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz
o Senhor, Yahvé. Ou seja, quem vai habitar no meio de Israel? Yahvé, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquele dia, muitas nações se juntarão a Yahvé e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que Yahvé Sabaoth é quem me enviou a ti. Então aqui vemos muito claramente que está falando Yahvé Sabaoth como enviado. Como enviado. E agora vamos ver isso mais no capítulo 3. E terminar esta primeira parte. Capítulo 3. Depois me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Yahvé, ou seja, o Filho. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Parece um juízo. Um para salvar, o advogado, e outro delegado para acusar. Satanás, o delegado, e o Senhor, o advogado. Mas, escuta aqui, Yahvé disse a Satanás: Yahvé te repreenda, ó Satanás. O Senhor Yahvé que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, que aqui o Filho está repreendendo em nome do Pai. Primeiro fala que é o anjo Yahvé, mas depois fala que é o próprio Yahvé. Mas logo fala que Yahvé seja quem repreenda, mas o Filho repreende. Aqui nesta tradução aparece como repreende. Na minha tradução aparece como repreenda, como se fosse o Pai, através do Filho, ou o Filho em nome do Pai. Por isso, amados, por isso a igreja, ao longo dos séculos, quando foi seguindo toda a palavra de Deus, foi compreendendo este assunto da Trindade. Certamente a palavra Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade mesma assim está. Deus falando em plural, façamos o homem, desçamos, confundamos. Quem irá por nós? O Pai e eu veremos e faremos com ele morada. Como tu, ó Pai, em mim, eu em ti, que eles sejam um em nós. Deus falando de nós, Deus falando em plural. Por isso a igreja recebeu, e não fora da igreja, só a igreja tem visto a Deus, que é amor. E por ser amor essencial, então é trino. Um só Deus trino. E a igreja seguiu com cuidado a revelação de Deus. E foi concluindo. O primeiro irmão que usou essa palavra no grego foi Teófilo de Antioquia. Ele foi um irmão do século II. Ele não usou a palavra trindade, que essa vem do latim. Ele usou em grego a palavra tríada, para resumir nessa palavra este mistério de um só Deus em três pessoas. Então ele tinha um amigo chamado Autólico, que era pagão, mas buscador, e Teófilo de Antioquia, da cidade de Antioquia. Ele escreveu 3 livros a seu amigo Autólico para dar testemunha de Deus e de Cristo, seu amigo. E nesse livro, num desses livros, Autólico, Teófilo de Antioquia se refere a Deus Pai, Filho e Espírito como trías, no grego, tríada. Aí começou a ser usada a palavra tríada para se referir, numa palavra breve, ao Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, outro irmão, que já fizemos referência ontem, Tertuliano de Cartago, naquele livro que citamos, que ele escreveu contra Práxias, aquele presbítero unicista de Roma, e houve depois desse presbítero 2 chamados papas unicistas, um chamado Calixto e outro chamado Seferino, e aparecem na lista dos papas infalíveis e eram heréticos, eram unicistas.
E o Hipólito, que era um discípulo de Ireneu, discípulo de Policarpo, discípulo de João, Hipólito teve que escrever contra a heresia unicista dos papas Calixto e Severino. E por isso, Hipólito é chamado pelos católicos o primeiro santo antipapa. Mas eles reconhecem que era santo e falam San Hipólito antipapa. Curioso, não? Pois Tertuliano, que escreveu contra aquele praxis de aquele círculo de Calixto e Severino, nesse livro foi pela primeira vez que Tertuliano usou a palavra trinitas, em latim, de onde vinha a palavra trindade. E ele usava essa palavra para se referir a um Deus único em três pessoas distintas. Mas, depois houve outros homens de Deus, como Novaciano, que falou muito bem da divindade em trindade e nunca usou a palavra trindade. E por outra parte, houve alguns, como o próprio Arrio, que negava a divindade do Filho, e o próprio Sabélio, que negava a distinção das pessoas na trindade. Eles também usaram a palavra trindade, mas com diferente conteúdo. É como se aqui falasse Coca-Cola e tivesse leite. Usaram a palavra trindade. O próprio Arrio, que negava a divindade de Cristo, ele usou a palavra trindade. Mas ele disse assim: a trindade está composta de um, que é o verdadeiro Deus, uma segunda mônada, que é um anjo criado por Deus, e o Espírito Santo, que é uma força criada também. Ou seja, que a trindade de Arrio era uma heresia. Sabélio, que falava como usou Jesus de hoje, os sudicistas, ele usou também a palavra trindade, mas ele dizia que a trindade é a mesma pessoa do Pai que se vestiu como filho e se tornou espírito, como se fosse só uma pessoa. Ou seja, que o uso da palavra trindade não é suficiente, porque os hereges, que negam a divindade de Cristo, como Arrio, usaram a palavra. E os que negam a distinção das pessoas também usaram a palavra. E os que falavam retamente, como Atanásio, como Hilário, como os capadócios, Basílio, Gregório Nacianceno, Gregório Nissa, Dídimo Cego, homens de Deus, falaram da trindade. Agostinho, corretamente. Assim que o que importa não é o uso externo da palavra, sino a revelação interior. Isso que é importante. E outros falaram retamente e nunca usaram a palavra, como Novaciano, como Ireneu. Então, isso é algo que tem acontecido na história da igreja e que os irmãos precisam conhecer, porque nós somos herdeiros do ensino do Espírito Santo à igreja durante muitos séculos. Agora, se vocês me permitem, que hora vamos terminar? 9 horas? Então, tenho 10 minutos para falar um segundo ponto. Falamos hoje da preexistência do Verbo, que é este anjo de Javé, que é o próprio Javé, a teofania de Deus. Falamos da coexistência do Verbo com o Pai, do Filho com o Pai, do Verbo com Deus, ainda sendo também Deus o Verbo. Mas é necessário falar de algo mais que acontece no interior da Trindade. Tem sido chamado de diferentes maneiras por diferentes irmãos em diferentes épocas e países. Vamos fazer essa menção dessas palavras um pouco estranhas, para que os irmãos sejam ilustrados como na história da igreja se usa uma palavra para resumir uma revelação. Mas vou primeiramente falar da revelação. A Bíblia mostra que é tão íntima a relação em Deus entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que
donde está o Pai, aí está o Filho e está o Espírito Santo. Onde está o Filho, aí está o Pai e o Espírito Santo. Donde está o Espírito Santo, aí está o Pai, aí está o Filho. E há algo mais ainda. A palavra de Deus diz que as três pessoas são como se fossem interpenetráveis. Está um no outro. O Pai está no Filho. E o Filho está no Pai. Que mistério, mas assim está revelado. O Filho fala: "Oh Felipe, como dizes que te mostra o Pai? Quanto tempo faz que estou convosco e não me tens conhecido? Não sabes que o Pai é em mim e eu no Pai?" Não somente o Filho está com o Pai, e o Pai com o Filho, e o Espírito Santo com o Pai e o Filho. Também o Pai está no Filho. E também o Filho está no Pai. A palavra de Deus disse que a Deus ninguém lhe viu jamais. João 1,18, pode ver. Mas o unigênito Deus, o Filho, que está no seio do Pai, Ele lhe declarou, lhe deu a conhecer. Então a palavra de Deus está dizendo que o Filho está dentro do Pai. E ao mesmo tempo a palavra de Deus também diz que o Pai está dentro do Filho. Porque eles são pessoas divinas, não são como nós que somos pessoas humanas, que estamos separados por corpos físicos. Mas quando vem o Espírito Santo traz o Filho. E quando vem o Filho traz o Pai. Porque o Pai está no Filho. Deus estava em Cristo. Mas ao mesmo tempo, Cristo, o Filho, está no seio do Pai. Então, este é algo misterioso. Estas pessoas são co-inerentes, está uma dentro da outra. Está uma com a outra e na outra, interpenetrando a outra. De maneira que onde está o Filho, aí está o Pai. E às vezes o próprio Filho é chamado de Pai por causa de que o Pai está no Filho e é representado fielmente pelo Filho. E às vezes o próprio Espírito é chamado de Senhor. E às vezes o próprio Senhor Jesus, se referindo ao Espírito, quando fala que Ele enviará outro Consolador, ao mesmo tempo fala que Ele mesmo virá e não nos deixará órfãos. E diz que o Senhor é o Espírito, diz 2 Coríntios 3,17. Ou seja, você vê que as três pessoas são o mesmo Deus, coexistem uma com a outra, mas também está uma dentro da outra e com a outra. E onde está uma, está a outra. Nada faz o Pai sem o Filho e sem o Espírito. Nada faz o Espírito sem o Pai e sem o Filho. Nada faz o Filho sem o Pai e sem o Espírito. É misterioso. Quando nosso irmão João de Damasco, o João Damasceno, anos 700 e pouco, século VIII, o último dos chamados pais da igreja, aqueles líderes da igreja primitiva, foram chamados por alguém de pais da igreja. O Senhor falou que ninguém chamemos de pai. Eu não estou chamando, mas outros chamaram. Líderes, eu chamo líderes da igreja primitiva, que são chamados por alguns pais da igreja. O último daquele período patrístico, o último dos chamados pais da igreja, foi aquele irmão chamado João Damasceno. Ele foi muito profundo na cristologia. E ele, para poder explicar este mistério de que o Filho está no Pai, o Pai está no Filho, o Pai e o Filho estão no Espírito, o Espírito está no Pai, está no Filho, aquela interpenetração mútua das pessoas divinas,
o irmão João Damasceno inventou uma palavra, pericoresis, de de perímetro, perímetro, pericoresis quer dizer isso, que as pessoas divinas estão uma dentro da outra. Dentro do Pai está o Filho e está o Espírito. Dentro do Filho está o Pai e está o Espírito. Dentro do Espírito está o Filho e está o Pai. Esse mistério que aparece na Bíblia foi resumido com uma palavra pelo irmão João Damasceno. A palavra foi pericoresis, uma palavra que vem do grego, porque ele era dos pais chamados gregos, os chamados pais gregos. Ele era da Síria, da cidade de Damasco. Depois já veio aquela idade medieval, escolástica, daqueles grandes escolásticos, como Tomás de Aquino, Alberto Magno, Alexandre de Hales, Buenaventura e outros. Eles trataram de compreender a Trindade, e na base do que eles entenderam, se realizou em Florença, ano 1400 e pouco, um famoso concílio chamado Concílio de Florença, a única vez em que os ocidentais e os orientais estiveram de acordo antes da Reforma, porque a Reforma foi no século XVI. E este Concílio de Florença foi no século XIV, século XV, 1400 e pouco. E naquele concílio chegaram a um acordo os orientais e os ocidentais acerca do que eles chamaram filioque. Agora já não vem do grego, sino do latim, porque era na Itália, na Florença, Firenze, na Itália. E a palavra filioque quer dizer e do filho. Porque até aqui os gregos, os ortodoxos orientais, falavam que o Espírito Santo procede do Pai. Mas não, porque Jesus falou isso em João 16, mas não queriam reconhecer que também provém do Filho. E naquela conversa, naquele concílio, por primeira e única vez, estiveram de acordo ocidentais e orientais antes da Reforma, em confessar que o Espírito Santo provém também do Filho, e provém do Pai e do Filho, filioque, esse é o assunto do filioque. Mas outra coisa que aconteceu nesse concílio foi falar deste assunto da pericoresis. Só que como eles não eram gregos, sino eram latinos, os deste lado, então eles usaram uma outra palavra. E se você algum dia, em alguma leitura, se encontra esta estranha palavra, você vai lembrar que já sabe o que significa essa palavra tão estranha. Sabe qual é essa palavra? Usada pelo Concílio de Florença, mas se referindo à mesma coisa da pericoresis, a palavra é circunminceção. Circunminceção. Porque em grego é peri, de perímetro, mas em latim é circundar. Círculo, circun. Ou seja, que o Pai tem dentro do seu círculo, dentro dele, ao Filho e ao Espírito. E o Filho tem ao Pai e ao Espírito, e o Espírito tem ao Pai e ao Filho. Isso foi chamado de circunminceção nos tempos do Concílio de Florença. Mas é a mesma coisa da pericoresis que falou João de Damasco, mas que é a mesma coisa que nós falamos aqui antes de falar destes nomes. Nós temos que saber o que tem acontecido na história da igreja, porque nós estamos sobre os ombros de toda a igreja. Depois chegou um amado irmão, muito favorito entre vários dos irmãos aqui, chamado André Murray. E André Murray escreveu um livro chamado O Espírito de Cristo. Oxalá esse livro fosse traduzido ao português e ao espanhol. Eu sei que alguns irmãos o temos em inglês, mas precisamos dele nos nossos idiomas. Naquele livro, o Espírito Santo ajudou a nosso irmão André Murray, que foi muito favorito às leituras de Watchman Nee. Watchman Nee reconhece publicamente que aprendeu muito desse livro.
E nesse livro o irmão começa a falar do Espírito, e como o Espírito contém ao Pai e ao Filho. Ele não usou a palavra pericoresis, ele não usou a palavra circuncisão, nem com C, nem com S, são dois usos. Mas ele falou da mesma coisa, sem usar essas palavras. Mostrando que o Espírito Santo contém tudo que é do Filho. E o Filho contém tudo que é do Pai. E, portanto, o Espírito Santo não é chamado só Espírito Santo, é chamado também na Bíblia Espírito de Cristo. É chamado Espírito do Pai, Espírito do Filho, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo e até Espírito de Jesus. Em cada contexto se usa um nome específico do Espírito. Por que o Espírito tem esses nomes? Por causa da pericoresis, por causa da circuncisão, ou por causa, como ultimamente chamou Witness Lee, da coinerência. Por causa de que cada uma das pessoas divinas está na outra, por isso assim foi chamado Espírito de Jesus Cristo. Não somente Espírito Santo. A Bíblia fala do Espírito de Cristo. Por isso o óleo da Santa Unção não era só azeite de olivas. Tinha mirra, tinha canela, tinha cálamo, tinha cássia, que são os elementos da obra consumada de Cristo. Porque o trabalho do Espírito é tomar tudo que é de Cristo para nós. E o trabalho do Filho é trazer o Pai para nós e nos introduzir a nós no Pai. Então, como o Pai veio através do Filho, e o Pai e o Filho vieram através do Espírito, o Espírito contém tudo, e por isso está simbolizado não só no azeite da Santa Unção, sino nas espécies que se misturam com o azeite, para vir da cabeça, pela barba de Arão, até o borde das vestes. Ou seja, passar tudo que Deus é ao corpo de Cristo. O último que usou uma outra palavra foi Witness Lee. Witness Lee usou a palavra coinerência, que um está no outro, dentro do outro. Se chamou coinerência. Mas o que Witness Lee chamou coinerência, que o concílio de Florência chamou circuncisão, que João Damasceno chamou pericoresis. O importante para nós aqui é a revelação, como falou André Murray, sem tais palavras, mas com essa essência, que as pessoas divinas são interpenetráveis, que um está no outro e outro está no um. E isso é para nos ajudar, não é somente questão teológica. Quando você tem revelação espiritual, como é nosso Deus, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que Ele seja um em nós, quando Deus Trino nos é revelado no Espírito, como pode haver rivalidade, jactância, inveja, todas essas coisas, egoísmo, mesquinhez? Quando você conhece a Deus, quando a Trindade é revelada em você, e o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito prevalece em você, como podemos ser egoístas? Como podemos ser mesquinos? Como ter rivalidade, inveja, pretensões? Tudo isso termina quando a Trindade mora em você e se revela a você, conduz e enche a você e enche a igreja. Tudo isto que parece tão teológico é sumamente prático. E agora me passei 5 minutos, vão ter que me perdoar, por favor. Compreenderam isto, irmãos? Vamos parar então aqui. Que isto nos serva. Vamos pedir ao Senhor que Ele se revele a nós, como Ele é, para que a igreja seja nele uma. Oremos a Deus. Querido Pai,
O Senhor tem estado na igreja todos estes 21 séculos, conduzindo ela a toda a verdade, edificando ela. E agora o Senhor nos fez chegar aos últimos momentos do grande negócio do nosso Pai. E melhor é o fim do negócio que o seu princípio. Senhor, revela-te a tua igreja em plenitude. Forma-te na tua igreja. Nós entregamos toda a nossa condição humana nas tuas mãos, para que o Senhor aperfeiçoe a sua obra e o Senhor se expresse em glória através da igreja. Entregamos tudo isto, que o Espírito Santo possa usar segundo a sua vontade. Deixamos isto nas tuas mãos. Não confiamos em nosso trabalho, sino no trabalho do próprio Espírito Santo. Rogamos a ti, querido Pai, que nos ajudes. Edifica a tua casa para a tua glória em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por vosso convite, por vosso carinho, vossa hospitalidade, receptividade. Rogo vossas orações. O dia de amanhã, Deus mediante, estamos viajando com Altivir e Elisete, sua esposa, para Patrocínio e depois para Goiânia, se Deus quiser. E precisamos de vossas orações. Quando o Espírito Santo lembra em seu coração orar por nós, ore nesse momento. Pode ser que nos esteja guardando de algum acidente, Deus. Amém. Nós somos um corpo com vocês e vossa oração nós precisamos. Obrigado, irmãos. O Senhor seja convosco.